Bom dia. Bom dia. Que a paz do Mestre Jesus esteja conosco e que hoje nós possamos fazer a reflexão que precisamos a respeito da doença do século. Vamos ver que a depressão e as psicoses avançam a cada dia numa velocidade que a Organização Mundial da Saúde prevê que no ano 2020 uma porcentagem grande dos desencarnes serão devidos à depressão e psicoses. Por isto, a escolha do tema para hoje. Mas nós vamos ver, em primeiro lugar, a opinião de psiquiatras e as definições acadêmicas do que é a depressão e dos sintomas também da psicose, para entendermos como os profissionais da área tratam e encaram tal doença. Mas, como nós somos espíritas, nós vamos dar a visão de Joana de Ângeles, de André Luiz e dos espíritos superiores que, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, trouxeram à luz a este tema, e também analisar os princípios espíritas que mudam por completo o entendimento e o tratamento das depressões e das psicoses. Então, no nosso primeiro tempo, nós vamos nos dedicar a analisar as opiniões acadêmicas a respeito da depressão e da psicose. E depois, em seguida, a visão da doutrina dos espíritos. Essa figura que está no painel nos remete à ideia de que uma luz deverá ser acendida no entendimento dos homens para compreenderem melhor o caminho para a prevenção e a cura da depressão e das psicoses. O tema depressão, psicose sobre a visão espírita. E aí está o que a Organização Mundial da Saúde prevê. Estima-se que cerca de 15 a 20% da população mundial, em algum momento da vida, sofreu de depressão. No ano 2020, a depressão nervosa passará a ser a segunda causa de mortes mundiais por doenças, após os problemas cardíacos. Então, isto é alarmante. E também, segundo essa mesma pesquisa, ela hoje, a depressão e as psicoses atingem, na maioria dos casos, jovens de 24 a 44 anos de idade. A incidência maior está nessa faixa etária. Vocês conhecem alguém que já entrou no estado depressivo? Com certeza, 2 já levantaram a mão. Então a estatística não está errada. Então, vejamos o que é a depressão. Primeira pergunta: seria uma tristeza profunda? Também? Também. Mas a tristeza em si seria a doença já instalada? Não. Por que não? Vejamos. Diferenças entre tristeza e depressão. A tristeza é uma reação normal e esperada para muitas situações, como a morte de um ente querido, o fim de um relacionamento amoroso, perda do emprego. É natural que, diante desses fatos, que são fatos normais da vida do nosso planeta, que nós
sentimos tristeza. Sintamos tristeza. Mas essa tristeza é temporária, porque nós reagiremos com as nossas forças íntimas, com a nossa vontade, e com o tempo, estes momentos tristes passarão, e nós venceremos pela compreensão e pelo andar natural da vida. Por exemplo, a minha mãe já desencarnou. No momento do seu desencarne, eu fiquei muito emotivo. É natural. Você perde um elo psicológico com alguém que te sustenta psicologicamente no dia a dia. E assim é com todos aqueles a quem estamos ligados emocionalmente. Então, qualquer situação dessa, é natural que nos remeta à tristeza. O que não é natural? Permanecer na tristeza. Aí é que entra a questão da tristeza poder se prolongar e levar a um estado depressivo que tem outras características e mais outros 8 sintomas além da tristeza. É completamente normal o indivíduo passar alguns dias ou semanas tristes após uma situação de perda. E aí, abrindo aqui um parênteses, eu pergunto: como aprender a passar por momentos tristes e difíceis? Quando aprendemos isso? Era para termos aprendido na infância. Era para termos aprendido na primeira e segunda infância, com a ajuda de nossos pais. Quando uma criança sente a falta da presença da mãe, porque a mãe foi trabalhar, ela vive um dos seus primeiros momentos de perda neste nosso mundo. Mas ela vai compreender que este momento é passageiro, que logo virão situações onde a sua alegria voltará. Furtar os nossos pequenos dessas experiências ou compensá-los com alguma coisa que não é natural no procedimento da vida, é não deixar que eles aprendam a lidar com os momentos difíceis de perda. E assim por diante. Não só da presença de alguém, mas de todas as situações mais graves. Muito bem. Então, essa tristeza de uma semana, 2 semanas, por esses motivos, que tem um motivo real, isto não é depressão. Para ser depressão, o quadro de tristeza tem que ser prolongado e acima do normal. Ok? Sendo o suficiente para interferir nas atividades diárias da pessoa, reduzindo a capacidade de cuidar de si mesmo, atrapalhando relacionamentos, prejudicando suas atribuições profissionais e etc. Olha, há pessoas que precisam de mais tempo que as outras, que 2 semanas é pouco para vencerem um momento de perda ou um momento difícil. Às vezes leva mais tempo. Mas nesse 1 mês ou 1 mês e pouco, que seja o tempo que a pessoa precisa para se refazer da perda, ela tem momentos de alegria. Ela não fica constantemente abatida. Aí quando relembra da perda, o astral abaixa. É natural, cada um no seu tempo. Mas se isso não passar e começar a provocar outros sintomas, é possível que o corpo esteja somatizando uma doença psíquica que passa a dar sintomas físicos no corpo. E se
não buscarmos o tratamento, pode complicar. Momentos de desânimo e tristeza ocorrem com todo mundo e fazem parte da vida. O problema surge quando este sentimento de vazio custa a desaparecer, atrapalhando suas atividades habituais, tirando-lhe o prazer de viver. Se este desgosto permanente lhe é familiar, você pode estar sofrendo de sintomas da depressão. Nós não queremos alarmar ninguém e nem querer que vocês saiam daqui pensando: meu Deus, eu não consigo, eu sempre estou ficando triste, eu estou com depressão. Não concluam isto. Por quê? Porque os sintomas, além da tristeza, na maior parte do dia, particularmente pela manhã, passa também por perda de interesse pelas atividades do dia a dia. O que é isso? Eu começo a faltar ao serviço. Se eu trabalho em casa, no serviço doméstico, eu não sinto mais vontade de varrer a casa. Eu não quero mais fazer almoço. Eu fico preso a essa tristeza profunda que passa a não deixar, por exemplo, que eu coma, eu perco o apetite, ou aumenta o apetite de uma forma exagerada. Então, o processo depressivo, segundo, não sei se vocês observaram embaixo, Dr. Pedro Pinheiro, é o psiquiatra onde eu pesquisei esses conceitos, tá? Nesse site, mdsaude.com. Hein? Então tá jóia. Então, olha só, alterações de apetite, provocando a pessoa perder muito peso ou ganhar muito peso, é um dos sintomas da depressão. Agora, a depressão, ela será diagnosticada quando nós vamos listar aqui 9 sintomas, quando pelo menos 5 desses sintomas ocorrem simultaneamente e por um período longo, de no mínimo 2 semanas seguidas. Então, porque eu estou comendo exageradamente, eu posso estar com um pequeno transtorno de ansiedade que não chega a caracterizar uma depressão. Então não saiam por aí se medicando, automedicando, por conta de 1 ou 2 sintomas, mas para todos eles, a solução, o tratamento, a profilaxia é a mesma. E é isto que nós vamos sugerir à luz da doutrina dos Espíritos. Outro sintoma: insônia ou sono excessivo. Qualquer um dos dois. Mais agitação. Ou o contrário, a letargia. A letargia é a pessoa ficar apática. Quando nós falamos depressão, a maioria de nós lembramos de quê? De pessoas murchas, apáticas. Nem sempre. O estado oposto também pode sugerir um estado depressivo. Fadiga ou falta de energia, sentimentos de inutilidade ou culpa, baixa autoestima. E quando você se pergunta: por que eu estou com esse sentimento de culpa? Não sei. Mas aconteceu alguma coisa? Nada. Normalmente, o estado depressivo crônico ou patológico, ele não tem uma razão, um motivo certo, recente, como a perda de um ente querido, perda do emprego ou qualquer outra coisa. É por isso que ela é de difícil diagnóstico. É por isso que ela vem do nada, como disse a companheira. Mas será que alguma coisa vem do nada? É aí
que entra a visão da doutrina dos espíritos que hoje nós vamos lançar. Incapacidade de concentração e indecisão. E o último, pensamentos recorrentes sobre a morte e o suicídio. Quando você procura um psiquiatra para que ele possa diagnosticar o estado depressivo de alguém, ele procura entre esses 9 sintomas caracterizar em você pelo menos 5. Se você apresentar 5 desses sintomas concomitantes ao mesmo tempo, ele vai diagnosticar como depressão maior. Se você tiver de 3 sintomas, uma distimia ou uma depressão menor, de mais fácil solução. Ou você tem apenas 3, mas durante os últimos 2 anos ela é recorrente. Sempre volta ao estado depressivo, melhora, passa um mês, volta. E você cai de novo nos 3 ou 4 sintomas. Se isso volta num período de 2 anos, os profissionais da área, vão diagnosticar como uma depressão crônica ou distimia. E existem outras nomenclaturas que eles usam, mas que não vem ao caso aqui. O importante é nós entendermos que depressão pode ser essa depressão maior, ou a depressão crônica, que é mais branda, porque ela dá intervalos de melhora e torna a voltar, e está sempre indo e voltando. A depressão reativa, essa ganha o nome de transtorno de adaptação. Essa tem um motivo certo. Por exemplo, eles também consideram como depressão essa tristeza que nós falamos que não é depressão, mas que perdura um mês. Mas é a reação nossa a um evento que aconteceu, a uma perda que aconteceu. E procuram dar tratamento também a esse tipo de estado patológico, mas que depois some e não aparece mais. É só uma reação depressiva às nossas perdas e os transtornos da vida. E o transtorno bipolar, que antigamente era chamado de transtorno maníaco depressivo. Este daqui também não tem motivos, e a pessoa está sempre nos 2 polos, às vezes num, às vezes no outro. Muito bem, deixemos essas definições de lado e vejamos isso daqui. Como que os psiquiatras vão diagnosticar em nós a depressão? Não há atualmente nenhum exame laboratorial ou de imagem que identifique a depressão. O que vocês então pensam disso? Não tem bactéria que provoca, não tem vírus que provoca a depressão. Não adianta fazer exame de sangue e falar, está com depressão. Não adianta fazer exame de imagem do cérebro, que nada disso vai detectar. Apenas os sintomas analisados por alguém que vai conseguir diagnosticar, porque ela é uma doença psíquica. Ela parte da mente para atuar e dar as consequências no corpo. É um transtorno mental, psíquico. Isso a ciência já admite. Mas se nós perguntarmos para ele o que é a mente, aonde está a mente? As respostas são vagas. E na maioria das vezes, as respostas são que a mente é produto do cérebro. A origem, eles não conseguem, a ciência, admitir algo além da matéria. E esse é o ponto central da complicação do tratamento
e das profilaxias para os estados depressivos da alma. Diga. A depressão, ela é hereditária? Isso, boa pergunta. Quando nós chegarmos nas causas da depressão, nós vamos ver esse ponto, em que algumas pessoas consideram a hereditariedade, alguns pesquisadores consideram a hereditariedade, a genética, fator preponderante e forte para a depressão, mas não suficiente para gerar a depressão. Ou seja, não se sabe nada. Tudo são hipóteses, tudo são suposições. A mesma certeza não se tem de nada. Sabe-se apenas quais são os transtornos físicos que ocorrem no cérebro, quais são os hormônios que, se em baixa ou em alta no nosso organismo, provocam estados depressivos. Mas o que faz esses hormônios aumentarem ou diminuírem, muitas das vezes eles admitem que não é a genética simplesmente. A genética é um dos fatores, mas estados de estresse, ou seja, a vida da alma, o campo emocional, provocando transtornos no corpo. Mas sigamos. Se não há atualmente nenhum exame laboratorial ou de imagem para identificar a depressão, o diagnóstico é feito preferencialmente pelo médico psiquiatra e baseado nos sintomas. Então, meus queridos, ninguém vai sair daqui hoje diagnosticando depressão em si próprio e nem nos outros. Este estudo é para nós nos alertarmos para o perigo dessa doença psíquica sem tratamento, para nós nos prevenirmos, para nós fazermos os exercícios corretos para o corpo e para a alma, para que este estado depressivo não nos pegue mais à frente. Para ser depressão, pelo menos 5 dos 9 sintomas deverão se manifestar. Já falamos isso. Se manifestar todos os dias, na maior parte do dia, durante no mínimo 2 semanas seguidas. Na depressão maior, a tristeza sempre estará presente. Aquela depressão que não dá trégua, em que a pessoa fica não 2 semanas, mas 1 ano, 2 anos, num estado lastimável, porque ou não come ou não dorme, ou não come e não dorme, não é? E a tristeza profunda, 5 desses sintomas, durante 1 ano, 2 anos, é uma depressão maior. Por que está mais major? Porque acho que deriva do espanhol, maior em espanhol é com J. A depressão maior, a tristeza sempre estará presente. Na depressão crônica ou distimia, se alguém ouvir falar, fulano está com distimia, é uma depressão mais branda, mais crônica. Por que crônica? Porque ela vai e volta, e fica sempre indo e voltando. Não necessariamente a tristeza aparece, mas a recorrência será notada por um período de 2 anos. Olha que dificuldade. A pessoa não tem tristeza, mas tem falta de apetite, insônia, mais o quê? Os sintomas estão aqui, olha aí. Fadiga, hein? Pensamento sobre a morte e suicídio, mas não é triste. Você conversa com ela, está sempre rindo e alegre, mas ali estão alguns sintomas que você pode caracterizar como um estado depressivo. Por isso, a Organização Mundial da Saúde prevê que o nosso século é o século da depressão. Causas da depressão. Aí que vem a sua pergunta. Os psiquiatras classificam as causas da depressão em 2 grandes grupos, os orgânicos e os psicológicos. Mas nenhum deles
sozinho, provoca depressão. Ou seja, quando você fala que tudo provoca tudo, é porque você não sabe nada de nada. Ninguém tem certeza de nada. Apenas se analisa alguns sintomas e vê, ó, a coisa existe, e mata. A pessoa vai se definhando se permanecer nesse estado. E o corpo complica e outras complicações físicas aparecem, devido a um processo que se iniciou por um desarranjo emocional ou mental. Mas tem causas orgânicas que provocam, por exemplo, a genética, como você perguntou. Ainda não se conseguiu identificar os genes responsáveis pela vulnerabilidade à depressão, apesar da herança genética ser aparentemente um fator importante. Ela sozinha não é suficiente para desencadear a doença. Gente, se não se conhece quais são os genes nos nossos cromossomos que provocam a doença, e falar que ela é genética é um chutezinho. Por isso que está ali aparentemente. Neurotransmissores. O que são os neurotransmissores? São exatamente os hormônios que circulam pelo nosso organismo e que no cérebro fazem as sinapses de uma célula nervosa com a outra, para daí os comandos saírem do cérebro e se manifestarem pelos nossos 5 sentidos. Os neurotransmissores mais importantes, e que se eles estiverem em baixa, provocam a depressão, o mais importante é a serotonina. Então veja só, se você toma um medicamento que diminui o seu nível de serotonina, provavelmente você vai sentir fadiga, você vai sentir, pode não sentir tristeza, mas você pode entrar num estado depressivo iniciado pela baixa da serotonina, porque tomou um medicamento. E tem determinados medicamentos que provocam isso. Então, tem causas orgânicas que provocam estados e sintomas da depressão? Tem. Então, é preciso ter cuidado com a automedicação. Olha lá, a serotonina parece ter o papel mais relevante, estando habitualmente em níveis reduzidos em pacientes com depressão. Mas e o paciente que não tomou medicamento nenhum, que não teve nenhum trauma cerebral, em que determinada glândula parou de produzir esse tal hormônio, e ele entra em processo depressivo? Aí é que eles falam, bom, aí a causa não é orgânica, a causa é psíquica. Bom, se a causa é psíquica, devido a um estresse, a uma perda, a uma preocupação exagerada, se a causa é psíquica, o que eles estão admitindo? Que essa tal mente, que eles não sabem o que é, atuam aonde? No corpo. E é aí que entra a nossa doutrina maravilhosa, que nos mostra que essa mente, ela realmente é capaz de atuar em nosso corpo, porque é nela, na alma ou espírito, é que está a sede de tal mente. É da alma ou do espírito, que é completamente independente do corpo, que saem os comandos que atuam no nosso sistema nervoso, produzindo, aumentando ou diminuindo os nossos hormônios capazes de provocar os 9 sintomas da depressão. Você pode atingir o estado de depressão com algo externo que atinge o seu corpo de fora para dentro, como lesões e medicamentos. Mas também pode entrar no estado depressivo por uma ação que parte de dentro para fora, ou seja, da alma atingindo o corpo e provocando os mesmos distúrbios. Como
a nossa ciência não admite a existência dos espíritos e nem da alma, como ser independente, não se leva em consideração que os tratamentos mais eficazes, conjuntamente com os tratamentos hormonais, partem do fortalecimento da vontade desta alma e desse espírito para que atue efetivamente em seu corpo, de forma a equilibrá-lo, de forma a fazê-lo produzir o que é necessário para o bem-estar. Esta a grande falta que hoje nós temos nas academias, que um dia será sanada com o checkmate da ciência, dando-se de encontro à existência desse ser imaterial, que na verdade é a matriz e a sede que tudo comanda no corpo. Uso de drogas ou álcool, como os medicamentos, podem provocar distúrbios hormonais na serotonina e de diversos outros hormônios que venham a trazer os sintomas da depressão. Drogas e álcool aumentam temporariamente no cérebro a dopamina, que nos causa sentimentos de euforia, alegria. Por isso que quando o indivíduo começa a ingerir um pouquinho de álcool, rapidamente ele se solta e começa a rir, a ficar alegre, porque a dopamina está aumentando. E aí o que acontece? Se você ingere mais e mais e mais, e frequentemente, qual o seu nível de dopamina? Sempre elevado. O que o organismo entende? Não preciso produzir dopamina, porque ela sempre está abundante no meu corpo. Oba, vou descansar. Aí as glândulas responsáveis pela secreção natural da dopamina entram de greve. Igual os bancários vão entrar semana que vem. Então, nesta greve, quando você entra na crise de abstinência, porque o seu corpo já não está aguentando mais aquele uso excessivo da droga, o organismo desaprendeu de produzir dopamina. Se ele desaprendeu, ela vai entrar em baixa. E ela entrando em baixa, junto com a serotonina, estado depressivo. E todos os sintomas aparecem. Provocado por causas psíquicas? Não. Por causas orgânicas. Por causas materiais. Uso de droga ou álcool. E outros. Fatores psicológicos. Trauma na infância. Ai, Jesus. Eu tive um trauma terrível na infância. Olha, e não desdenhemos dos traumas. Porque eles podem provocar estados recorrentes de tristeza durante um longo período da nossa vida. Abusos sexuais, perda na primeira infância, de forma trágica, dos pais. Nós ainda não vamos falar da profilaxia, mas tudo isso pode ser tratado direto na alma, para que ela aprenda a conviver com os momentos de perda, transtorno e tristeza. Oi? Oi? Sim, qualquer trauma desse sentido de abandono e de perda pode gerar estados em que a pessoa não consiga vencer esses estados do futuro, e isso pode vir a provocar um estado depressivo. Agora, voltemos a falar, nenhuma dessas causas existe sozinha.
a menos que ela seja muito forte, para que ela possa desencadear um estado depressivo constante. Importante fator de risco para o desenvolvimento da depressão. E estresses emocionais. Esses estresses emocionais a qualquer momento. E aí, normalmente, isso provoca uma depressão reativa. Você reage de forma depressiva a esses estresses emocionais. Agora eu pergunto, alguém vive no nosso planeta de provas e expiações sem estresses emocionais? Alguém vive sem passar por dificuldades emocionais? Não vou falar de dificuldade financeira, não, dificuldades de relacionamento, dificuldades emocionais. Ninguém. Então é preciso aprender a profilaxia. É preciso aprender como evitar, aprender a como passar por esses estados emocionais, para que eles não provoquem estados permanentes de tristeza e depressão. Sim, mas aí é que está. É difícil, mas não é impossível. Pois é. Então o que é que nós temos que fazer? Exercícios. Por exemplo, você consegue ficar com o corpo malhado se não se exercitar periodicamente? Adianta fazer academia um dia no mês? Para a alma é da mesma forma. É preciso abrir a janela do dia, botar o pé na calçada e acostumar-se, a forçar-se a olhar para o céu e falar, olha que sol lindo. É preciso exercitar, enxergar a bondade e a alegria num pássaro que está na calçada. Se eu continuar passando pela calçada e falando assim, ô passarinho danado, sujando a minha calçada, eu estou fazendo o exercício contrário ao que eu preciso para jogar para fora a minha depressão. É preciso olhar para os dentes de um cachorro morto e não enxergar o fedor do cachorro, mas que belos dentes, como disse o Cristo. E lembrar que aquele cachorro, quando vivia, ele tinha alegria, ele era fiel, ele fazia o bem. É preciso exercitar a todo momento e todos os dias. Esta a receita que a doutrina dos Espíritos vem trazer, além dos medicamentos. Porque às vezes nós necessitamos dos medicamentos também para nos ajudar a colocar a alma no intervalo necessário para que ela reaja. Mas sem a reação que vem de dentro, fica difícil. Os estresses e perdas pessoais certamente aumentam o risco. Vocês perceberam que os nossos psiquiatras tudo falam certamente, fatalmente, ou não, fatalmente não falou, mas assim, sempre tem uma dúvida. Ninguém sabe exatamente, por isso que eles falam tudo em conjunto provoca o estado depressivo. Muito bem. Terminamos aqui a descrição do que é depressão. E psicose? Qual a diferença? Alguém ouviu eu dizer aqui que no estado depressivo a pessoa fica agressiva? Não foi falar de momento nenhum. Se nós lermos os 9 sintomas, não fala de agressividade. Alguém ouviu eu dizer aqui que no estado depressivo a pessoa perde a noção da realidade? Que ouve vozes falando na sua cabeça, mandando que ele faça alguma coisa? Que sente cheiros, porque isso que eu estou falando são sintomas de psicose. A psicose é um distúrbio também psíquico, mas que faz a pessoa fugir da realidade, perder a noção da vida real. Vejamos.
Psicose é um distúrbio da percepção da realidade. Estado de psicose se caracteriza pela agitação, agressividade, impulsividade e outras alterações do comportamento. Elas podem se misturar? Os estados depressivos e as psicoses? Sim. Meus queridos irmãos, quando nós analisarmos aqui os sintomas da psicose, nós vamos pensar assim: meu Deus, mas isso pode ser influência dos espíritos na cabeça desse cidadão. Isso pode ser mediunidade. E é exatamente isso. Vocês conhecem o livro de Adolfo Bezerra de Menezes, Mediunidade, Loucura e Mediunidade? Pois é. Há uma linha tênue entre as psicoses e as influências espirituais. Mas os nossos irmãos das academias psiquiátricas não admitem a existência do espírito. Então, por isso, para eles, todos esses estados são alucinações. Todos esses estados são provocados pela imaginação fértil, doentia do paciente. E aí, Allan Kardec, no livro dos Médiuns, tem um capítulo dedicado à alucinação, exatamente contestando que os fenômenos que ele observou não podem ser alucinação, porque as evidências do fato mostravam uma inteligência exterior, independente da inteligência daquele que manifestava o que alguns diziam ser alucinações. Então, as psicoses, um dos tipos, alucinação. A alucinação auditiva é a mais comum, seguida em ordem pela visual, tátil, olfatória e... Está pequeno para eu ler. E paladar. São vozes que impõem ordens, muitas vezes mandam o paciente pular de uma janela ou ponte. Isso? Pode-se imaginar o corpo sendo tomado por inúmeros insetos ou presença de pessoas no ambiente. Olha só. Muitas dessas alucinações são realmente presença de espíritos desencarnados ao lado do psicótico, do paciente, dos nossos psiquiatras. Eles não levam isso em consideração. Pensamento desorganizado, alterações de discurso e comportamento bizarro. Se você estiver diante de uma pessoa que começa a falar coisas desconexas e você percebe que, na verdade, ele está dando passividade a um determinado espírito, os psiquiatras dizem que isto é pensamento desorganizado. Aí eu pergunto, o que provocou esse pensamento desorganizado? Aí eles vão para os níveis de serotonina, dopamina e todos os hormônios cerebrais. Eles dizem que ocorreu um distúrbio no cérebro que provocou todos esses comportamentos desorganizados e essas alucinações, mas jamais admitem. Alguém pode me arrumar uma toalha? Eu sempre tenho esse problema. Vocês já estão acostumados, né? Então, a psicose, ela é muito mais agressiva no cidadão do que a depressão, porque ela leva à perda da realidade e a comportamentos que tiram a pessoa por completo do convívio social. E essas vozes podem sugerir o suicídio. Agora,
Lembra que o nono sintoma da depressão era pensamentos de morte e suicídio? Os nossos profissionais, quando analisam as depressões, ficam de olho na recorrência deste pensamento de morte e suicídio, porque tem medo de que essa depressão possa evoluir para a psicose. Mas, meus queridos irmãos, já falamos demais, agitação e agressão. Já falamos demais a respeito do que os nossos irmãos psiquiatras e psicólogos entendem sobre a doença, depressão e psicose. Agora vamos ver, à luz da doutrina espírita, fatores que mudam a visão das causas de depressão e psicose. Vejamos. Existência e independência da alma com relação ao corpo. Como que isso pode mudar a visão? O que é existência e independência da alma com relação ao corpo? Se você perguntar aos acadêmicos o que é a alma, eu acho engraçado. Eu tenho uma parente que é psicóloga. E ela é fervorosamente católica. Mas se você perguntar a ela o que é a mente, não está na alma. Mas a alma parece algo assim, nem pensa o que é. É algo que não existe dentro dos entendimentos da psicologia e da psiquiatria. Aí, ela reza para as almas. Mas que alma é essa? Como é que ela saiu do corpo? Como é que ela se desprendeu do corpo depois da morte? Porque reza-se para as almas depois da morte. E aí quando você fala de quadros psicóticos, não, espíritos, não, de jeito nenhum. Isso é coisa da imaginação. Isso são alucinações. Pode analisar os níveis dos hormônios que vai estar desregulado. É bastante complicado. A falta deste princípio para entender que este ser, independente do corpo, que provoca os estados psíquicos, os transtornos mentais, e que é preciso atuar neles. Vocês têm certeza de que a alma existe? De que ela é feita? Olha só. Hoje, dentro da própria doutrina espírita, nós já temos conhecimentos de que o corpo que a alma usa depois da morte é feito de um tipo de matéria que é bem parecida com a nossa. Ou seja, o corpo astral ou perispírito é feito de átomos como os nossos. O que fala o livro dos Espíritos a respeito dessa alma? Que esse corpo astral é feito de semimatéria, ou matéria quintessenciada. E quando a ciência descobrir e se deparar com essa matéria quintessenciada, ele vai perceber que a nossa inteligência, que a nossa mente, que os nossos sentimentos não tem sede na caixa craniana, não tem sede no nosso cérebro material. Que todos esses sintomas que nós estudamos, que são psicológicos, os traumas e os estresses, eles atingem a alma em primeiro lugar. E aí ela, em desarranjo, desarranja o corpo, desarranja os níveis hormonais. Quando isto for verdade para a nossa ciência, eles não tratarão as nossas depressões e psicoses simplesmente com antidepressivos, com remédios, porque infelizmente
esses remédios causam dependências. E o processo é como se fosse autoviciante. Você não pode ficar mais sem ele. E quando ele vai perdendo o efeito, é preciso aumentar a dose e perde o efeito. Por quê? Porque o cérebro entende, eu não preciso fabricar, já tem no meu organismo. E ele então relaxa. Relaxando diminui, é preciso aumentar a dose, e assim sucessivamente. Nós precisamos sair dessa escravidão, a escravidão dos medicamentos, não de uma hora para outra, mas o caminho é entender que esta alma é que é a causadora de todos os transtornos psíquicos e, por conseguinte, dos sintomas no corpo. Porque a existência e a comunicabilidade dos espíritos desencarnados com os nossos pensamentos são um fator, ou é um fator, que muda a visão da depressão. Porque nas psicoses você vai considerar a possibilidade daquilo não ser algo provocado simplesmente pela vontade e imaginação do paciente. Olha, não cheguemos ao outro extremo. Todo transtorno mental, emocional e psíquico, obsessão, influência dos espíritos. Calma. É preciso analisar, é preciso conversar com as criaturas, porque nós próprios somos capazes de criar os nossos fantasmas. Não é possível que nós sejamos tão simplórios de culpar todos os nossos transtornos emocionais aos espíritos desencarnados. Nem um extremo, nem o outro. Mas é preciso avaliar as duas coisas. Que os espíritos se comunicam, são capazes de influenciar os nossos pensamentos, são capazes de sugerir à nossa alma tristeza, que provoca estado depressivo, são capazes sim, porque nós somos capazes de fazer isso com quem está do nosso lado. Da mesma forma que o meu pensamento, a minha vontade, entristece as pessoas que estão do lado, o meu pensamento e a minha vontade, materializado em voz, é capaz de fazer as pessoas entrarem em estado de tristeza. Eu estou influenciando com a minha vontade o psiquismo do outro, encarnado do meu lado. Os desencarnados fazem da mesma forma. Então, meus queridos amigos, quando se tratar de estados depressivos ou psicóticos, não desdenhemos de procurar os tratamentos convencionais da nossa medicina. Mas, ao mesmo tempo, saibamos que existem outros fatores que atuam na alma, que são capazes de provocar os mesmos estados. Porque a reencarnação é um princípio que pode mudar a visão desses estados depressivos. Imagine uma criança de 3 anos de idade. Alguém aqui tem criança nessa faixa? Então, 3 anos de idade, já fala tudo, né? E você para ouvi-la? Ou você acha que o que ela fala é sem importância? Nessa faixa, o que ela fala é o que vem de dentro do seu coração. E muitas das vezes o que vem de dentro da sua alma são reminiscências do passado. E uma criança de 3 anos, que não sofreu nenhum trauma, nenhum estresse aparente, se comporta num estado depressivo, e existem, aonde está a causa? Aí vamos partir para as causas orgânicas. Faz-se os exames, os hormônios estão normais.
ou com leve baixa, mas por quê? O que provocou isso? Não tomou medicamento nenhum, não teve nenhuma lesão cerebral, o cérebro parece que funciona perfeito e não se acha a causa. Às vezes a causa está nesse psiquismo da alma, nas suas vivências anteriores, que já machucaram o seu íntimo. Os seus traumas de infância não são dessa infância, são das infâncias passadas. À luz da doutrina espírita, depressão e psicose deixa de ser apenas sintomas com causas orgânicas e sintomas com causas psicológicas de transtornos atuais. Tem o fator do emocional que nós carregamos, vida após vida. E como tratar isso? Só há um jeito: tratamento. Primeiro, o tratamento dos psiquiatras, antidepressivos. Olha aí, antidepressivos para aumentar a serotonina. Psicoterapias. O que é a psicoterapia? É conversar, contar, enfrentar os seus problemas, estar de cara com os seus problemas. Aí é que o psicoterapeuta terá a técnica para estimulá-lo aos poucos a falar de algo que lhe transtorna tanto. Por isso que as psicoterapias são demoradas. Porque existe, na maioria das vezes, um mecanismo de defesa que nós criamos para que nós isolemos o nosso problema, o cerne do nosso problema emocional, na ilusão de que, não se lembrando dele, ele vai deixar de existir. Mas mesmo não se lembrando, ele provoca transtornos em nós. Ai, minha psicoterapia é muito caro. Concordo plenamente. Então, aí nós vamos fazer psicoterapia onde? Na casa espírita, de graça. Se tornando companheiro, trabalhador. Quando você senta num salão de costura para fazer enxoval para crianças carentes, recém-nascidas, por exemplo, você passa uma tarde com pessoas que estão ali e que muitas são equilibradas e que te proporcionam momentos que informalmente você faz uma terapia de grupo e ao mesmo tempo se sente útil. E aí você começa a enfrentar os seus problemas e exercitar a sua mente a se desvencilhar dos traumas que te provocam os estados depressivos. Olha, minha gente, é tão sério o problema da atuação do pensamento nos nossos neurônios, que os neurônios, quando se ligam um com o outro, formando as sinapses, são verdadeiras descargas elétricas, que já há tratamento de eletroconvulsoterapia, tratamentos elétricos. Olha o ponto que está se chegando. A crença de que a cura só está com mecanismos orgânicos, com atuação no corpo e não na mente, leva a tratamentos como esse e a estimulação magnética. A estimulação magnética do sistema nervoso central. Olha ali. Câmara de passe. Se nós fôssemos capazes de enxergar a energia invisível que os pensamentos dos espíritos e dos passistas emitem sobre nós, e nós captando esta energia, nós veríamos um mundo elétrico em verdadeira atuação. Porque quando você
faz uma terapia de eletroconvulsoterapia, ninguém vê o choque. Ninguém vê a energia. Ele liga um aparelho e você toma um levezinho choque. Mas, na verdade, ali tem um elétron passando de átomo a átomo até estimular o seu cérebro. É possível fazer essa estimulação através da força do pensamento. Estimulação magnética transcraniana repetitiva é um dos tratamentos que hoje a psiquiatria faz para os casos de depressão profunda e psicoses graves. Nós fazemos isso na Casa Espírita sem usar aparelho físico algum e muitas das vezes com muito mais eficiência, dependendo da receptividade e do emissor dos fluidos, do médium curador. Sobre a ótica espírita, aí estão os tratamentos para todos esses transtornos. Frequência, reuniões de estudos do Evangelho. Por quê? Quando você entra no entendimento das passagens do Evangelho, você se transporta na interpretação. E enquanto você faz isto, você temporariamente esquece do seu problema e vai substituindo a sua ideia fixa com a doença por momentos de desejo de sair dela. Culto do Evangelho no lar, para fazer a mesma coisa que aqui fazemos na nossa casa. Passes magnéticos de água fluidificada, leitura de textos edificantes. Viu que a estimulação eletromagnética transcraniana é repetitiva? Ou seja, não adianta fazer uma sessão dessa no seu cérebro uma única vez para o tratamento. Por isso que a leitura de textos edificantes diariamente é como se fosse uma estimulação eletromagnética partindo da alma para o nosso cérebro e repetitivamente. Tenha um livro pequeno como o do Carlos Pastorino, como é que chama? Minuto de Sabedoria. Tenha uma página ao amanhecer e medite no que foi lido. Não leia como se estivesse lendo para os outros, não. Porque nós lemos essas páginas e falamos assim, a Mariazinha precisava ler isso. Fulano precisava ouvir essa. Se eu encontrar com ela hoje, eu vou mostrar para ela essa página. Não faça isso. Lembre, mas tente enxergar em você o que aquilo vai te ajudar. E repetitivamente. Porque é a estimulação repetitiva que vai fazer com que saiamos desse campo mental doentio, desses fatores psíquicos que provocam o estado da tristeza profunda. Grupos de trabalho de assistência social, verdadeiras terapias em grupo. Toda terça-feira, 14h, a minha esposa reúne na nossa casa espírita para costura. Ela chega em casa e fala assim, nossa, que maravilha. Fulana hoje falou de como é difícil a convivência dela em casa com fulano. Nós nem imaginávamos, mas ela falou, todo mundo ouviu. E ela ficou aliviada. Mas ela já frequenta, já tem 1 ano. Mas hoje que ela conseguiu falar. Mas ela insiste. Ela insiste na terapia em grupo informal que não tem essa intenção, que não tem técnica, mas as pessoas se ajudam. É preciso, nesses grupos, aquele que puxa, gente, esse tipo de conversa não está sendo proveitoso. Estão falando mal dos outros. Puxa para cá. E aí, para terminar, como prevenir esses estados? Só há uma maneira. Acendendo essa luz na nossa ideia.
na nossa mente, de que os transtornos que o nosso corpo sente com a depressão e as psicoses podem ser curados a partir da imposição da nossa vontade. Como disse a companheira, é difícil, mas é preciso começar. É preciso amanhecer o dia fazendo, tendo atitudes positivas. Eu não convivo bem com o meu sobrinho. E aí então, hoje, eu amanheci e me lembrei disso, da minha dificuldade, de que eu não convivo bem com ele. Por exemplo, aí eu paro, peraí, deixa eu ver se eu consigo lembrar uma coisa boa nele. Esse é o exercício de forçar a mente. E aí, se você conseguir ver alguma coisa boa em quem você tem dificuldade, repita essa coisa boa para você todos os dias. Quando você lembrar dele e vier aquele sentimento ruim, fala, não, peraí, mas tem isso também. É preciso botar a nossa mente para forçar esses exercícios. E aí lembre-se, qual é o time que ele gosta? Ah, ele gosta do Flamengo. Quando eu estiver com ele, eu vou puxar um assunto e vou falar bem do Flamengo. É exercício de buscar a simpatia, de forçar o bom relacionamento. Se nós não fizermos isso, nós vamos ficar repetindo na escuridão dos nossos erros. Procuremos os remédios da nossa medicina, mas não esqueçamos que o maior remédio está no fortalecimento da nossa alma. Que Jesus nos abençoe.